Então tá, essa é a história que a gente vai contar hoje. O encontro maravilhoso entre São Cristóvão e a seleção sub-21 da Rússia. Uma coisa que eu confesso para vocês que eu tava até pedi ajuda pro Aliati, que está aqui comigo. Como é que eu abro o episódio para falar de um negócio desse, né? Eu nem sei o que dizer, Aliati. Acho que o que a gente pode dizer é que são aqueles pequenos recortes da vida que valem a pena, assim, né? Quando a gente pensa no futebol. Que coisa bem massa, cara. Um jogo entre São Cristóvão e o time sub-21 da Rússia, em São Cristóvão, no estádio onde Ronaldo Nazário surgiu para o futebol. Jeremias, tu acha que Viamão, a tua terra, onde tu é o prefeito e o xerife ao mesmo tempo, se tu acha que lá é quente, tu não tem ideia do que é São Cristóvão, meu velho. Então, parabéns à grande equipe da Rússia, que conseguiu golear São Cristóvão por 4-0 nesse jogo desde já histórico para o imaginário do futebol aleatório do Brasil. Só um minutinho, tá? A história de um jogo assim é maravilhosa, mas o placar, há controvérsias, né? Tem gente dizendo que não foi 4-0, foi 2, né? Só o fato de se discutir o placar já valia o episódio, né? Já valia o episódio. Mas, por exemplo, tá? A torcida do São Cristóvão presente para esse incrível encontro entoou algumas marchas maravilhosas, como, por exemplo, chama SAMU, desde a Guerra Fria, a Rússia, tomate cru, né? Ou então, doutor, eu não me engano, esse juiz é ucraniano. E a maravilhosa, ai, que bom seria se o Putin acabasse com olaria. Olha, e a torcida do São Cristóvão se envolvendo na geopolítica. É a beleza que o futebol gera. O Jogo Podcast no ar. Obrigado pela audiência de todos vocês. Eu sou o Jeremias Werneck e estou sempre na companhia agradável do Alexandre Aliati, na companhia de vocês. Pode nos seguir aí. A gente está em mais de uma plataforma, pode nos assistir, pode só nos escutar e pode nos seguir no Instagram, tá? Primeiro recadinho rápido aqui já foi dado. O segundo é que a KTO está com a gente. KTO, obrigado pela moral, pela força. KTO.com está te esperando para fazer o teu cadastro. E com o cupom que tem aqui na descrição desse episódio, tu garante 20% de bônus no teu primeiro depósito, além de ter a tua primeira aposta segura, ou seja, se tu apostar e não conseguir acertar, o valor que tu apostou volta imediatamente para a tua conta. É bom lembrar que a KTO está desde o primeiro momento na lista dos sites de apostas que são regulamentados pelo governo federal, e esse site ele é para maiores de 18 anos e é para tu jogar com responsa. Vai rodar a vinheta, a gente vai tomar uma água e vai voltar para falar de São Cristóvão e Rússia Sub-21, que é o início da nossa viagem por esse mundo completamente aleatório. O Aliati, a gente falou antes da vinheta aqui, foi 4-0 ou foi 2-0 o jogo do São Cristóvão com a Rússia? Não, foi 4-0. A grande mídia, de forma irresponsável, está querendo minar a grande atuação da Rússia Sub-21 com informações incorretas. Foi 4-0. O Instagram da Rússia Sub-21, que eu acompanhei com atenção antes da nossa gravação, é um grande Instagram, recomendo a todos. Traz lá o placar do jogo, foi 4-0. Aliás, o Instagram também do São Cristóvão tem, inclusive, postagens em russo, muito carisma, contando como é que foi o jogo. E digo mais, a Rússia Sub-21, antes disso, já havia goleado o Botafogo e vencido o Fluminense, categorias de base dos times, né? Mas havia vencido esses 2 jogos nessa excursão de sucesso que vem fazendo aqui no Brasil. Bom, nós temos que ficar ligado, então, nesse projeto esportivo do Putin, hein? Porque, cara, falando sério, eles jogarem numa segunda-feira de manhã, novembro, no Rio de Janeiro, e aguentarem o tirão, será que o preparador físico deles é o Paulo Paixão? Não sei. Não sei como é que é Paulo Paixão em russo. Pois é. Eu só sei duas coisas em russo, né? Mir, que é paz, né? E como é que é o obrigado é espassiva, né? E é isso. Não tenho a mais vaga ideia. E é isso. Perspectiva, que em russo quer dizer avenida, né? E... Bom, é isso. E vamos indo. Eu tô bem surpreso, cara. Eu tô bem surpreso. Com o quê? Com o teu conhecimento de russo, eu não imaginava isso. Tô quase emocionado. Cara, mas assim, eu vou decorando coisas básicas de praticamente todos os idiomas, assim, sabe?
vai que, né? Um dia eu bato a porta de casa e apareça do outro lado do universo. É mais ou menos como uma explicação para ter o time sub-21 da Rússia em São Cristóvão. Bateu a porta lá em Minsk e veio parar aqui. A gente tem uma explicação de por que a seleção russa está fazendo esse rolê pelo Brasil? Não. Então, não. Eu procurei, não consegui achar. O que eu consegui achar de explicação é que um dirigente do São Cristóvão ajudou a organizar a vinda da seleção da Rússia para cá. Então, por isso, além de enfrentar equipes grandes, a Rússia enfrentou o São Cristóvão. Mas eu não consegui achar uma explicação para o motivo de a Rússia estar no Brasil. Se estão se preparando para algum torneio, para alguma coisa assim. Vale lembrar que a Rússia está punida, né, pela guerra com a Ucrânia, então ela sofre algum tipo de afastamento ali de competições. Então, eu confesso que eu não sei exatamente por que o Brasil, por que eles estão aqui especificamente. Costuma ter uma explicação. Daqui a pouco a gente vai passear por outros jogos tão aleatórios quanto esse, ou até mais, e eles sempre têm alguma explicação, tem um pano de fundo para a existência desses jogos. Esse da Rússia eu não consegui descobrir por que eles estão no Brasil. Esse bloqueio aí por conta do conflito da guerra com a Ucrânia, ele também afeta, principalmente afeta os clubes russos, né, que não jogam mais competições europeias, por exemplo. Tá, mas vamos lá. Ok, São Cristóvão foi lá, perdeu o jogo, mas ganhou no carisma, né? A torcida do São Cristóvão foi o craque do jogo, né? Com as músicas. E, inclusive, tem um vídeo, né, Aliati? Tem vários vídeos que viralizaram, mas para a gente não propagar ofensas, a gente vai rodar um videozinho específico, né? Vamos soltar o vídeo da torcida do São Cristóvão dando show. Vamos ser, é um momento muito bacana, muito divertido. Se o Putin acabasse, colaria! Que bom seria! Se o Putin acabasse, colaria! Doutor, eu não me engano, esse juiz é ucraniano! E para o São Cristóvão que fica é isso, o registro na história de ter enfrentado a Rússia, né? Assim como existem registros... Eu me lembro de um jogo do Audax contra a Coreia do Norte, foi isso, né? Não, na verdade o Atlético Sorocaba foi para a Coreia do Norte. Esse talvez seja de todos os jogos aleatórios envolvendo clubes brasileiros, talvez esse seja o mais excepcional, o mais maluco, porque o Atlético Sorocaba ele foi 4 vezes para a Coreia do Norte, um país onde raríssimos brasileiros entraram, um país mais fechado do mundo, e delegações do Atlético Sorocaba entraram lá 4 vezes, levando junto pessoas como Fernando Diniz e Luan, menino maluquinho, ex-atacante do Atlético Mineiro, que era um completo maluco, por isso o apelido. Eu acho que foi o que o Brasil ficou de mais próximo de um incidente diplomático com a Coreia do Norte, porque imagina largar o Fernando Diniz lá. Mas essa história é maravilhosa, porque na primeira ida, foi em 2009, a Coreia do Norte estava classificada para a Copa do Mundo de 2010, onde, curiosamente, ela enfrentaria o Brasil, né? Ela estava classificada para a Copa de 2010, e então ela recebe o Atlético Sorocaba para um amistoso. Por trás disso estava a figura do Reverendo Moon. Foi uma figura muito controversa e muito famosa, uma espécie de líder religioso, tinha seguidores, algumas pessoas podem chamar de seita, em volta dele. Chegou a ser preso nos Estados Unidos por sonegação fiscal, e aqui no Brasil também teve algumas questões com a lei nesse sentido, mas aqui ele não foi condenado. Ele investiu muito dinheiro no Atlético Sorocaba. Ele era um norte-coreano, porém nascido no período em que o país não estava dividido, ainda era unificada. Então, ele nasceu no território que depois se tornou Coreia do Norte, era um anticomunista, mas mesmo assim mantinha relações diplomáticas com o governo da Coreia do Norte. E nessa ideia de expandir a sua marca através do futebol, ele conseguiu fazer com que o Atlético Sorocaba fosse 4 vezes para a Coreia do Norte. A primeira delas, como eu estava dizendo, foi em 2009, e quando a delegação do Atlético Sorocaba chega lá, bom, eles levam vários sustos naturais de se chegar a um país como a Coreia do Norte, do tipo prestar reverências a estátuas dos líderes norte-coreanos, estar sempre acompanhados por guias do governo, indicados pelo governo, e por aí vai, né? Terem celulares confiscados. Mas a grande surpresa deles é na hora do jogo, porque eles chegam ao estádio e eles percebem que há uma multidão no estádio. O ônibus, eles ficam perplexos dentro do ônibus. O estádio tinha capacidade para 80 mil pessoas e estava tomado. E havia mais 30 mil pessoas fora que não entraram no estádio. Essa só que aí eles entram no...
essa história dos 30 mil fora do estádio eu não sabia, cara. Isso eu não sabia. Sim, eu fiz uma reportagem grande sobre isso alguns anos atrás, e o relato deles todos coincide nesse aspecto, assim. Mas o grande choque é quando eles entram no gramado. Eles olham para o telão e veem lá a sigla, né, da Coreia do Norte contra BRA, Brasil. E aí que veio na cabeça deles vários outros sinais que eles vinham recebendo antes de que aquele jogo estava sendo tratado como se fosse um jogo contra a seleção brasileira. Eles tinham um uniforme amarelo. Então, a Coreia do Norte já fez coisas muito mais bizarras em termos de desvio de informação sobre o futebol, né? Eles já mudaram o placar de jogo da seleção ao passar a reprise na televisão, né? Na televisão pública. Então, nem é tão espantoso assim. Mas aquele jogo eles trataram como se fosse um jogo contra a seleção brasileira. Por isso, tanta gente no estádio, e grande parte do público era formada por militares. Os uniformes não eram uniformes de torcedores habituais, eram uniformes militares. Comportamento muito diferente do habitual também. Então, era um evento oficial, assim, que paralisou Pyongyang, porque se tratava como um jogo contra a seleção brasileira, e calhava de ser apenas o Atlético Sorocaba. Bom, a Coreia do Norte, ela manipulou o resultado do jogo com o Brasil na Copa da África do Sul, né? A Coreia do Norte... Eu acho que do jogo contra Portugal, Jeremias, talvez contra o Brasil também, mas eu lembro da notícia do jogo contra Portugal, que foi 6-0 para Portugal, se eu não me engano. Aí era o grupo Portugal, Brasil, Costa do Marfim e Coreia do Norte. E Coreia do Norte. E assim, me lembra dessa história, o Fernando Diniz, ele reclamou muito da arbitragem depois do primeiro jogo, né? Na verdade, no primeiro jogo, o treinador é o Paulo Roberto, que depois treinou vários times do interior de São Paulo. Apenas Paulo Roberto. Treinou o São Bento, inclusive o grande rival do Atlético Sorocaba, treinou vários clubes, ele é muito conhecido no interior de São Paulo. O Fernando Diniz é de uma segunda excursão. O Paulo Roberto, inclusive, uma das histórias mais curiosas, o Paulo Roberto se perde em Pyongyang durante uma hora, assim. Ele sai para caminhar de manhã, resolve dar uma caminhada, sozinho, e quando ele está voltando para o hotel, ele não consegue mais reconhecer qual foi a rua em que ele desceu. Era ficava numa espécie de uma ladeira. Então ele passou uma hora vagando, indo de um lado para o outro. Ele tentava pedir informações para as pessoas olhavam para ele com cara de espanto e saíam correndo. As placas eram todas em coreano, não tinha internet, não tinha celular. Ele ficou vagando até que ele olhou para uma rua e ele achou que aquela era a rua do hotel, bateu assim, ele reconheceu as características da rua, subiu e realmente era. Mas ele conta isso apavorado, assim, né? Quer dizer, ele conta rindo, mas com um misto de pavor, assim, porque ele realmente passou uma hora perdido em Pyongyang. Mas o Fernando Diniz, ele é de um segundo momento, ele vai depois, não é na primeira viagem. E ele conta, e outros profissionais que foram nessa viagem também contam, que havia erros de arbitragem bizonhos, assim, sabe? De uma bola que saiu 1 metro pela linha lateral e o juiz mandava seguir. O primeiro jogo, a Coreia do Norte, o primeiro jogo é 0-0, esse jogo de 2009. Falam de um pênalti confiscado para o Atlético Sorocaba. O Fernando Diniz faz 2 jogos, um é 0-0 e outro é 1-0. Até se falou muito sobre, na verdade, essa primeira excursão ter sido só um engano do placar, não ter sido nada de terem confundido com seleção, mas não faz muito sentido porque o que se viu no primeiro jogo não foi repetido nos outros jogos. Os outros jogos foram amistosos com meia dúzia de pessoas na arquibancada, como se fosse um amistoso qualquer. Um clima completamente diferente desse de 2009. Então não era só o placar em 2009, havia toda. E assim, e as pessoas com quem eu falei também, elas sentiam algo de... Elas eram tratadas de um jeito que levou todas elas a crer que realmente eles estavam sendo tratados como seleção brasileira. Havia vários sinais que eles não iam entendendo. Que eles não iam entendendo direito porque tudo aquilo, até que eles deram de cara com o clima do jogo e com o placar mostrando o Brasil, e ali eles juntaram todas as peças e concluíram que, de fato, achavam que era a seleção brasileira. Cara. Que doideira isso, velho. Eu confesso que eu lembrava mais dessa segunda viagem com o Fernando Diniz, né? Não me lembrava desse primeiro jogo em 2009, não lembrava. Bom, mas aí tá. Aí tu quer falar mais alguma coisa sobre essa incrível história na Coreia do Norte? Não, tem ainda um outro detalhe. Na última das excursões, aí já vai um time sub-23 ou sub-21, não vai o time principal do Atlético Sorocaba. Essa aventura estava perdendo a graça já.
já não vai o time principal. Mas eles deram um jeito de enxertar na delegação um norte-americano. Isso é muito maluco. Tinha um jogador deles que era norte-americano. E eles tiveram que fazer lá um cambalacho, mudar a documentação do cara, apresentar um documento qualquer, para disfarçar que ele era nascido nos Estados Unidos. Porque imagina um norte-americano entrar. Mas é isso, o Atlético Sorocaba conseguiu colocar um norte-americano na Coreia do Norte. Olha a loucura. Essa história aí já foi na última, né? Já foi na última viagem. Bom, tem que achar esse americano, né? Tem que achar esse americano. O papel do jornalismo investigativo brasileiro é achar esse americano. Quem é o americano que foi para a Coreia do Norte com o Atlético Sorocaba? Na reportagem que eu fiz, eu cito esse caso. Eu não lembro o nome dele, mas eu cito esse caso na reportagem que eu fiz. Será que não era Donald? Acho que não, né? Não era. Não. Tá. Bom, aí eu me lembro de um outro jogo que é o Galatasaray contra quem? Galatasaray e Guaratinguetá. Também é maravilhoso. Também é um jogo que faz a vida valer a pena. 6-0 para o Galatasaray. Galatasaray contra o Guaratinguetá. Esse jogo foi em 2015. Esse jogo só existiu por causa do Neymar, por mais bizarro que isso aconteça, porque o Instituto Neymar tinha uma certa relação comercial com o Guaratinguetá e também estava envolvido nesse torneio chamado Royal Cup, que fez com que o Guaratinguetá fosse parar na Turquia para o jogo contra o Galatasaray. Aí o Galatasaray venceu por 6-0. No Galatasaray havia figuras como o goleiro Muslera, o lateral esquerdo Alex Telles, o volante Felipe Melo e especialmente o atacante Wesley Sneijder, o holandês, um dos grandes craques da Holanda nos últimos anos, que foi finalista de Copa do Mundo, enfim, um super craque, né? E que passou em branco naquele jogo, foi completamente anulado pela corajosa, briosa zaga do Guaratinguetá, passou em branco, o jogo foi 6-0, mas ele não fez um golzinho sequer, Jeremias. Que Eu tinha esquecido desse detalhe que ele não tinha feito gol. Eu me lembrava do Felipe Melo jogando esse jogo. E tem um vídeo do Andrei, né? Esse Sport TV, que hoje faz sucesso nas redes sociais, em que ele conta sobre esse jogo maravilhoso, né? Esse PP é muito bom, o André é muito bom. E aí ele fala do Felipe Melo, né? Ele lembra do Felipe Melo. Tá, então a gente já foi à Coreia do Norte. Esse Guaratinguetá, cara. O que mais me pega, assim, é que se fosse, sei lá, se fosse um Guarani e Galatasaray, se fosse um Náutico e Galatasaray, já seria estranho. Agora, Atlético Sorocaba, Guaratinguetá, São Cristóvão, aí é um nível, assim, sabe? É uma coisa muito diferente. Recentemente teve uma série de amistosos de um time argentino contra times russos, clubes russos. Eles enfrentaram o Zenit, do nada, assim, nem houve anúncio prévio. Apareceu na timeline e começou a pipocar aquilo. O que está acontecendo? Por que esse time está enfrentando o Zenit? E geralmente é excursão vendida, né? Excursão que era algo muito comum antes do futebol contemporâneo, né? Até 70 e alguma coisa, tinha muita excursão, principalmente de clubes da América do Sul para a Europa. Né? Sim. Clubes da Colômbia, clubes da Argentina, clubes do Brasil, muitos clubes do Brasil. O Santos do Pelé, o Botafogo do Garrincha, enfim, inúmeros clubes Cruzeiro. Que foram jogar na Europa, o Cruzeiro, os dois, né? O de Porto Alegre e o de Belo Horizonte. Então, assim, era muito comum. Agora, não. E o que me pega é ser esses times assim, né? Mas aí, se a gente puxar por um outro lado, a Itália já enfrentou um time brasileiro, né? Sim, o maravilhoso Itália e Fluminense, antes da Copa do Mundo de 2014. A Itália vence o Fluminense por 5-3 em Volta Redonda. Eu nunca pensei que eu diria essa frase na minha vida, mas a Itália venceu o Fluminense em Volta Redonda por 5-3, em um jogo que ficou eternizado na mente do futebol brasileiro por um drible desconcertante de Diguinho em Pirlo. Isso aconteceu, há registros, eu acho que a gente consegue, quando a gente for editar esse episódio, resgatar esse vídeo, mas a bola vai na direção do Diguinho e o Pirlo vai a toda a carreira na direção do Diguinho, e o Diguinho só dá um toquezinho de leve por baixo da bola e o Pirlo passa reto. É muito maravilhoso, cara, porque é o Diguinho contra o Pirlo.
É o Diguinho sendo o Pirlo e o Pirlo sendo o Diguinho no lance. É muito maravilhoso. Mas a Itália ganha o jogo por 5-3 com preparação para a Copa do Mundo, já estava em território brasileiro, né, se preparando para a reta final ali da preparação para a Copa do Mundo. E aí nós tivemos esse jogo maravilhoso entre Itália e Fluminense. Fluminense com jogadores como o Gustavo Scarpa, o Walter era o atacante. Curiosamente, o ataque do Fluminense era Sobis e Fred. Só que o Fred já estava a serviço da seleção brasileira e o Sobis foi dispensado por causa do velório do Fernandão. O Fernandão morre às vésperas da Copa do Mundo, né? Sim. E o Sobis, ele comparece ao velório do Fernandão em Goiânia e por isso ele não participa desse jogo. Mas há várias outras figuras famosas, assim, daqueles tempos de Fluminense. O Gum, se eu não me engano, é um dos zagueiros em campo. É um barato, assim. Aliás, o Aliati lembrou sobre o Fernandão, né? Tem um episódio aqui do podcast que a gente fala sobre o Fernandão, a trajetória marcante e fulminante dele no Inter, muito rápida. Pode olhar lá também. E eu vou fazer o seguinte, cara. Eu vou tentar uma mensagem do Diguinho, tá? Para colocar aqui. E aí a gente tenta colocar na edição. Se vocês estão ouvindo e não tem a mensagem do Diguinho, é porque não deu. Se vocês estão não conseguimos. Vamos lá, Diguinho. É porque o Diguinho mandou a mensagem do drible que ele deu no Pirlo. Um outro Diguinho, recado. Que é de Canoas. Diguinho é de Canoas, cidade que tem Porto Alegre como integrante de sua região metropolitana. Viamão também. Tá, mas tu nasceu em Canoas? Não, eu fui criado em Canoas. Eu tive o meu caráter moldado. Quero saber se tu nasceu em Canoas. Tu nasceu em Canoas? Não nasci em Canoas. Então, qualquer discurso que tu faça defendendo Canoas, a tua pessoa, não. Qualquer outra pessoa que defenda a cidade do avião tem propriedade. Agora, tu não. Vamos combinar. Né? Tá bom. Admito a derrota. Um outro episódio do podcast também fala de um amistoso bem bizarro, né? Que é o Brasil e Barcelona. Tem aqui também na galeria do jogo podcast, que é o último jogo do Romário e do Ronaldo juntos pela seleção brasileira, 1999. Então pode conferir esse episódio também, que ele tá muito bom, tá? Bom, a gente já foi à Coreia do Norte, a gente já falou do Guaratinguetá com o Galatasaray, a gente já falou do Fluminense com a Itália. E agora? Agora eu tenho um outro que é muito espetacular e esse eu fui testemunha ocular, assim, eu estive presente, foi um dos dias mais bizarros da minha vida, que foi um amistoso entre Audax e Tajiquistão, em Osasco. Isso aconteceu em 2019. Tajiquistão é um país muito pequeno. Eu ia te perguntar isso agora. É um daqueles países surgidos do fim da União Soviética, né? É um país pequeno daquela região. Há uma longa explicação sobre o que diabos eles estavam fazendo no Brasil. Ali no caso eram duas seleções de base, tá? Não era nem o time principal do Audax, nem a seleção principal do Tajiquistão. Mas ia ter um torneio, uma Copa do Mundo, um Mundial, que seria no Peru, tá? Mundial Sub-17. Só que aí, por algum problema no Peru, o país não pôde mais realizar o Mundial e o Mundial passou para o Brasil. Sim, o Brasil foi campeão disso aí. O Brasil foi campeão disso aí. Não lembro se foi. O Brasil foi campeão disso aí. Putz, cara, tinha uns moleques do Grêmio do Inter que foram bem nessa seleção. Um moleque chamado Diego Rosa, que depois o Grupo City comprou. O Pedro Lucas era desse time. O Peglo, que jogava no Inter, também era desse time, sub-17. Me lembro desse torneio aí, que caiu do nada e aí foi numa cidade do interior de São Paulo, né? E o Tajiquistão, enfim, não tinha nenhum plano de vir para o Brasil, mas veio nessa circunstância, como preparação para esse torneio. E aí, de novo, aquele esquema. Tinha um brasileiro que tinha jogado na Rússia, que estava ajudando a delegação do Tajiquistão. O irmão desse brasileiro era ligado à diretoria do Audax, e aí combinaram entre eles e formou-se esse amistoso. Lá fui eu cobrir o amistoso, no Rochdale, estádio no bairro de Rochdale, o estádio Rochdalão, como eles chamam, no bairro de Rochdale, um bairro famoso em Osasco. E aconteceu de tudo que tu pode imaginar no jogo, assim. Tinha um grupo de malucos que ficam caçando jogos aleatórios, e em dado momento falta luz no jogo. O jogo é noturno, falta luz.
e dá um o jogo era de noite silêncio. ainda, para ajudar. O jogo era à noite. Dá um silêncio assim e a gente, de repente, 2 segundos depois, escuta uma vibração. Eram esses malucos que perseguem jogos aleatórios, comemorando o fato de ter faltado luz, porque isso tornava a experiência muito mais futebol raiz, assim. Mas, assim, os jogadores vindo de uma região da antiga União Soviética, no banco de reservas, tapados por cobertores, tremendo de frio em Osasco. É uma cena que eu jamais vou esquecer, assim. Tava, sei lá, 17 graus, 18 graus. Os caras tremendo de frio. Um goleiro, depois de tomar 2 frangos, ele foi substituído, porque ele estava abalado pelos frangos, saiu de campo chorando. E aí o goleiro que entrou no lugar dele, isso no Tajiquistão, o goleiro que entrou no lugar dele se machucou. E aí esse goleiro que tinha saído chorando teve que voltar. E aí teve um pênalti. E o goleiro defendeu o pênalti. O cara que saiu de campo chorando voltou para defender o pênalti. Mas para mim o mais maluco de tudo, e era algo que eu não estava preparado, assim, é que em dado momento eu lá cobrindo o jogo, né, e conversando com as pessoas que estavam ajudando o Tajiquistão ali, em dado momento uma das pessoas me fala... Desculpa. Conversando com as pessoas que estavam ajudando o Tajiquistão. Essa frase é maravilhosa. Desculpa. É meio inusitado. Eles falaram que na delegação do Tajiquistão tinha um japonês que tinha jogado no São Paulo. Eu disse, não, peraí. Não pode ser verdade. Essa história. Eu li essa tua matéria, eu sei quem é. Tá. Aí eles falaram, sim, um japonês que jogou no São Paulo. Eu disse, pô, eu preciso falar com ele, pelo amor de Deus. Aí trouxeram um japonês, eu até não tenho o nome dele aqui, senão eu ia esquecer. Musashi Mizushima. Ele joga no São Paulo lá em idos dos anos 80. Não por muito tempo, mas o fato de ter vindo jogar no Brasil faz com que ele se torne uma celebridade no futebol japonês. A ponto de retornar para lá e gravar comerciais na televisão. A minha matéria tinha isso, tinha um vídeo do YouTube de comerciais em que ele era a grande estrela. E tanto foi uma estrela que ele inspirou a criação de um personagem que talvez algumas pessoas que estão nos ouvindo, nos assistindo, vão lembrar. O Capitão Oliver Tsubasa. O Capitão Tsubasa ou Oliver Tsubasa. O grande herói, o grande protagonista do desenho Super Campeões, que passava na Manchete, anos 80, final de 80 e início de 90, talvez eu esteja cometendo uma imprecisão, mas naquela época dos desenhos japoneses, ou seriados japoneses, que a Manchete passava muitos, eu confesso que eu não assistia muito esse, eu lembro muito vagamente, mas o personagem foi inspirado nesse jogador que jogou no São Paulo, e que estava com a delegação do Tajiquistão naquele jogo completamente maluco em Osasco, contra o Audax. Eu entrevisto esse japonês sem saber que ele era inspiração para o personagem. Tanto que a declaração que eu tenho dele na minha matéria é uma declaração qualquer, assim, não é ele falando sobre o personagem. Porque eu não perguntei para ele sobre isso, porque eu não sabia disso. Para mim, ele era só um ex-jogador do São Paulo que calhava de estar ali, eu já estava super satisfeito com aquela gigantesca coincidência. Mas não, ele era também a inspiração para o personagem Oliver Tsubasa, que foi aí muito marcante para uma geração de brasileiros com o desenho passando na TV Manchete. Eu lembro dos Super Campeões e vou jogar limpo aqui, tá? Eu lembro muito vagamente dos Super Campeões, porque eu sou de 87, né? Eu peguei uma época que ele já estava sendo reprisado, assim, né? Já estava meio cansado e tal. E eu lembro de alguns episódios, mas eu lembro que o Tsubasa é o cara do time. E o desenho ele me pegava porque, ainda que ele tenha a licença poética por ser um desenho, por ser um anime, né? Ele me pegava porque as jogadas demoravam muito, que é uma clássica construção de tensão dos desenhos japoneses, né? Uma coisa do Dragon Ball, assim, que eles ficam parados 15 segundos. Maldito! Né? E aí tinha isso nos Super Campeões, né? As jogadas eram mirabolantes e tal. Mas eu me lembro que o Super Campeões era demais. E aí, quando tu falou, eu lembrei dessa história que eu li na matéria. Que o cara era a referência para ter sido criado. Isso é maravilhoso, cara. Tu tá em Osasco cobrindo um jogo do... Como é que é o nome do país? Tajiquistão. E aí tem um japonês que jogou no Brasil. Maravilhoso, maravilhoso. Eu não sei se a galera vai lembrar de algum outro jogo aleatório, assim. Vocês podem comentar aqui na caixinha de comentários. Aqui é um jogo aleatório que vocês lembrem, não só de times brasileiros, né? Eu sei, esses aí que a gente citou, me lembro por cima, e eu fui buscar alguns que sejam perto da minha realidade aqui de Grêmio Inter, né?
E eu encontrei alguns. Tu queria dizer alguma coisa antes que eu te interrompi aí, Eliette? Não queria não. Certamente o pessoal vai lembrar de alguns jogos que nós estamos esquecendo aqui. Com certeza. Acho esse debate é muito massa. Não, é uma coisa completamente aleatória. Como, por exemplo, em 94, o festival de 25 anos do Estádio Beira-Rio, o estádio do Inter, o Inter organizou um torneio, né, para celebrar os 25 anos. E aí chamou o Penharol, beleza, multicampeão da América, uma camisa pesadíssima, chamou o Grêmio, o rival do Inter, porque havia uma cortesia. O Grêmio, quando inaugurou o Olímpico, chamou o Inter. Aí, quando o Inter inaugurou o Beira-Rio, chamou o Grêmio também, no festival de inauguração. Inauguração em 69 foi com o Benfica, né? Inter e Benfica, do Eusébio. Bom, em 94 era Grêmio, Penharol, Inter e... Seleção da Nigéria. Claro que a Nigéria vivia um grande momento, né? Isso foi pouco antes da Copa, né? Exatamente. E aí a seleção da Nigéria jogou em Porto Alegre contra Grêmio e Internacional. Primeiro jogou contra o Grêmio, né? E o Grêmio empatou com a seleção da Nigéria e perdeu nos pênaltis a vaga para a decisão do torneio, tá? A escalação do Grêmio, que empatou com a Nigéria e depois perdeu nos pênaltis. Derlei, Ayup, Paulão, Aguinaldo e Roger. Pingo, Jamir, Emerson, Carlos Miguel, Fabinho e Gilson Cabeção. O técnico era Luiz Felipe Scolari. Aí entraram o Luciano e o Arilson. E nos pênaltis, Carlos Miguel, Jamir e Luciano perderam. E a Nigéria ganhou por 3-1. E aí, já era uma base do que seria o Super Grêmio dos anos 90, né? Era um time sendo formado, né? Sim, tinha o Jamir, né? Tinha os caras aí, né? O Gilson Cabeção, uma trajetória com muitos gols no Grêmio, né? Depois ele mas eu falo mesmo, já tinha alguns daqueles que se tornariam uma base do Grêmio campeão da Libertadores, campeão brasileiro, já tinha alguns nomes já estavam aí, né? Com certeza. É que o Gilson Cabeção, ele é negociado e parte da venda do Gilson viabiliza a vinda de jogadores que vieram a formar o Grêmio de 95, né? Um Grêmio que tinha o Derlei, como a gente falou aqui na escalação, né? Tinha o Carlos Miguel, que estava da base, o Roger, também da base, né? O Arilson no banco. Da base. O Arilson também, do banco, né? Bom, aí a Nigéria eliminou o Grêmio e foi para a final contra o Inter. E aí tomou 4. Tu te lembra desse jogo, Eliette? Eu lembro vagamente desse jogo, sim. 94 antes da tinha nossa quantos conversa, anos? 94 eu tinha 12. Não lembro detalhes, assim. Eu lembro do placar, eu lembro que o Inter ganhou o jogo, mas eu fui buscar a escalação aqui e eu não lembrava a escalação do Inter. Um time feio, né? Como costumava acontecer com times do Inter nos anos 90, né? Mas aquilo foi muito... Como era uma época de vacas magérrimas para o Inter valorizou muito aquilo, né? Aquela conquista. Especialmente depois quando a Nigéria fez uma grande campanha na Copa do Mundo. Né? Claro. Escalação do Inter. Sérgio Guedes, depois o André. O André Doria. Ganhou títulos com o Cruzeiro, né? Daniel Frasson, Argel. Aí depois entrou o Ricardo Rambo, o Alex Bach e o Silvan. Depois o César Prates, né? Anderson Luiz, o Anderson Luiz, que é conhecido de forma pejorativa como Anderson Papoula, né? O Anderson Alemão, né? Isso, um grande abraço para Leonardo Oliveira aqui. Elson e Caico, e aí sai o Caico, entra o Leandro Machado. Mazinho Oliveira, depois o Everton Luiz, que eu não lembro quem é. Mazinho Loyola, me lembro. E o Alexandre Gaúcho. O técnico era o delegado Antônio Lopes. Tá? Eu me lembro de um outro jogo aqui, para finalizar, um outro jogo curiosíssimo, do Inter, contra a seleção do Equador. Lembra disso? Não, desse jogo eu não lembro. Antes da Copa de 2002, o Inter jogou um amistoso com o Equador. Quem transmitiu foi a TV Com. A TV Com comprou os direitos e transmitiu com exclusividade Equador e Inter, direto de Guayaquil. E o Inter ganhou o jogo, tá? Eu acho que foi 1-0, 2-1. Era o Inter 2001. Era o Inter do Carlinhos. Era o Inter do Tim, do Luiz Cláudio, do Lê, do goleiro de 2001. Talvez fosse o André ainda. O lateral direito jogou no Atlético Mineiro. Bruno, lateral direito Bruno. E o Inter ganhou do Equador. Né? Tu me fez lembrar uma que estava esquecida na minha memória, que é o grande Inter e Grasshopper da Suíça.
Claro, Em 1999, no retorno do Dunga ao Beira-Rio. O Inter vence esse jogo por 3-0 contra o Grasshopper da Suíça. Perfeito. Também meio do nada, assim. Perfeito. Bom, e aí a gente estava falando a gente começou o episódio falando da Rússia, né? E nós vamos terminar falando da Rússia, porque o Grêmio enfrentou a Rússia em mais de uma oportunidade. Foram 4 duelos entre Grêmio e Rússia. E o último, e realmente é o último, não o mais recente, mas o último, que nunca mais se enfrentaram, foi em Porto Alegre. E o Grêmio venceu a Rússia por 2-0, 2-1, e os 2 gols foram do Bugre, do Alcino. Antes, a Rússia tinha vencido a maioria dos jogos, inclusive com goleada, no exterior, né? Esse jogo que o Grêmio vence, ele é 65, 66, e os outros eram no início da década de 60, fora do Brasil, naquela parada das excursões, né? Os clubes saíam para excursionar e aí iam enfrentando, etc. O Cruzeiro de Porto Alegre, hoje Cachoeirinha, o Cruzeiro enfrentou o Real Madrid. O Cruzeiro de Porto Alegre enfrentou o Real Madrid e empatou com o Real Madrid. Tá? É quase tão bom como ouvir a torcida do São Cristóvão falar que o juiz é ucraniano, né? Doutora, não me engano, esse juiz é ucraniano. E a outra, como é que é, do Olaria? Ah, que bom seria se o Putin acabasse com a Olaria. Que coisa maravilhosa. Que coisa maravilhosa. Comentem aqui, jogos aleatórios assim. Se vocês têm saudade de excursões, eu não vivi essa época das excursões, né? Mas eu peguei essa época aí, 90, 2000. Acho que o Grêmio fez um amistoso contra o Benfica também, ali em 2001, 2002. Luiz Mário fez gol. Seria legal. Seria legal. Mas também é legal ver o Guaratinguetá enfrentando o Galatasaray. Né, Aliati? Ah, é muito legal. Torço para que aconteça todos os anos, para que a gente sempre possa voltar aos jogos que comentamos nesse episódio, que são jogos muito legais. Bom, agora eu espero, saindo aqui, que aconteça um encontro aleatório na minha vida, né? Poderia acontecer, né? Por exemplo? Deixa assim. Tá? É isso por hoje. O Jogo Podcast fica por aqui. Aliás, obrigado pela parceria, tá? Valeu, Jeremias. Foi massa, foi massa. Tamo junto sempre para KTO. Passa aqui na descrição e pega o teu cupom para ganhar o bônus de 20%. Até semana que vem, gente. Um grande abraço. Falou!